Da lei, do que a tua poderosa palavra, porque sabemos que ela é suficiente. A tua palavra é suficiente para curar, a tua palavra é suficiente para libertar, a tua palavra é suficiente para renovar, a tua palavra é suficiente para salvar. E nessa noite nós despojamos, nós nos abstenhamos, Senhor, de tudo aquilo que não lhe agrada, de tudo aquilo que não presta, para agora se colocarmos na tua presença, para não ter a sua imicandarápia, para ouvir a tua voz aqui neste púlpito, para ouvir a tua voz aqui no Abascalha, Senhor. Olha a vida deste homem, olha a vida dessa mulher, e tem passado pelo vento, tem passado pela prova, mas nessa noite o Senhor preparou este momento para fortalecer, para renovar a vida dos teus filhos, a vida das tuas filhas. Uramandarabasheia, Marabacandarabadaia, Oriandarabia, Subiricaia, Lumiricaia, Sépia, Labrastequebebequebevácia, Amacanamango, Quelebravassumi, Calabaia. Espírito de Deus, vem glorificar teu nome, meu Pai, vem glorificar teu nome, Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esta casa é do Senhor, essa igreja é do Senhor. Oriandaraba, subiandaraba, chega, necandarabadai, reberequebereque, chorramando, quebreleva, sépia, reberecamando, comandacamando, rababarabarabaia. Louva a tua presença neste lugar, louva a tua glória neste lugar, louva a tua ação neste lugar. Aos irmãos de Colossenses, no capítulo 2, e também no versículo de número 7, capítulo 2, versículo de número, melhor dizendo, 6, e versículo de número 7, estamos finalizando, Deus abençoe o presbítero, estamos finalizando essa campanha maravilhosa, poderosa, e que tem nos trazido resultados espirituais. O tema desta campanha é a mensagem do Evangelho. Como nos últimos 2 domingos nós temos sido fiéis a este tema, nós vamos continuar aqui trazendo o que Deus quer que nós tragamos nesta noite. Deus abençoe a presença de todos que estão presentes, visitantes, membros, todos que estão presentes nesta noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 6 e verso de número 7, podemos ler, a igreja diz amém? Amém. Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 6 e versículo de número 7, nesta noite, preste bastante atenção na leitura do texto, que diz desta maneira: como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. O versículo 7 nos diz assim: arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé,
assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Levante a espada do Espírito, diga: Senhor Jesus, fale comigo através da tua palavra. Assenta, desocupa as mãos, louve ao Senhor com palmas bem alegre, bem feliz esta noite, bem alegre, bem alegre, bem alegre. Queridos irmãos, essa é uma das cartas em que Paulo escreve a uma das igrejas que estava na Ásia Menor. Paulo evangelizou a região da Ásia Menor e lá ele fundou algumas igrejas, mas esta carta direcionada a esta igreja, chamada Igreja aos Colossenses, ou a igreja que estava na cidade de Colosso, não foi propriamente Paulo quem a funda, mas tudo indica que quem afundou essa igreja, é claro, através da mão humana, quem foi o instrumento para fundar, inaugurar essa igreja naquela cidade, foi um homem chamado Epáfras, a qual era discípulo, a qual era uma pessoa chegada de Paulo. Quando Paulo escreve muitas das suas cartas, ele está dentro da prisão, ele está em um lugar onde ele não gostaria de estar, mas mesmo ele estando num lugar onde ele não gostaria de estar, passando por processos que ele não gostaria de passar, ainda assim, todavia, o que agradava, o que queimava no coração do apóstolo, era viver o propósito de Deus na sua vida. Ainda que ele estivesse passando por esses processos dolorosos, todavia, o que agradava o coração do apóstolo, que era um homem cheio do Espírito Santo, era estar fazendo a obra do seu Deus. Alguém pode perguntar, mas como assim fazer a obra, sendo que ele estava preso? Paulo estava preso, mas os seus lábios não estavam presos. Paulo estava na prisão, mas isso não impedia com que ele clamasse, isso não impedia com que ele soubesse a situação da igreja que estava em Colosso. A Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo é trazido até Paulo as informações da igreja, como todas as outras igrejas, igrejas de Corinto, igrejas de Éfeso, a igreja que estava na Galácia, a igreja que estava em Tessalônica. Paulo ficava sabendo da situação, do estado, da condição que estava a igreja. Quando Paulo ele tinha essas informações do estado da igreja, Paulo, é claro, orava a Deus, Paulo buscava a presença de Deus, só que Paulo também, ele escrevia, ele elaborava, ele redigitava algumas cartas, e essas cartas, elas deveriam ser inspiradas pelo Espírito Santo. Paulo ele começa a escrever na carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele traz a saudação aos Colossenses, que nós conhecemos muito bem, graça e paz do Senhor Jesus, e também ações de graças, ou seja, ele tem uma gratidão pelos irmãos de Colossenses, ainda que essa igreja não estava da maneira que deveria, Paulo ainda assim é grato por haver uma igreja lá em Colossenses. Quero abrir um parênteses. Se alguém pensa que existe uma igreja perfeita, me diga onde é que eu quero ir lá. Problemas existem em qualquer igreja, qualquer denominações, mas ainda assim, Paulo ele é grato por haver uma igreja na cidade de Colossenses. No capítulo 1 ainda, Paulo ele vai trazer quem é Jesus. No primeiro domingo nós havíamos falado sobre os 3 evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos. Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles relatam a vida acerca da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. No segundo domingo nós tratamos acerca do evangelho que escreveu João. João é um dos homens que vai defender de maneira veemente quem é Jesus. Para alguns, Jesus é apenas um ser humano.
Para alguns, Jesus é apenas uma pessoa fictícia que não existiu. Para alguns, Jesus foi apenas um homem histórico que viveu, cresceu e morreu. Mas para João e para todos nós que aqui estamos, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. E Ele está em nosso meio nesta noite. Paulo ele traz para a igreja de Colossenses quem era o Deus que ele servia. Paulo traz para a igreja de Colossenses: olha, é o seguinte, vocês falam de Jesus, vocês pregam a Jesus, vocês cultuam a Jesus, só que eu quero relembrar a vocês que se talvez alguns esqueceram quem é Jesus, eu vou lembrar agora. Dentro de Jesus existe toda a plenitude de Deus. Jesus não era um homem qualquer, Jesus não era simplesmente um ser humano de carne e osso e por aí vai. Jesus era o próprio Verbo encarnado. Em outras palavras, Jesus era o próprio Deus. Então, se a igreja de Colossenses servia a Deus, eles tinham que servir Jesus da maneira que era necessária. Se eles cultuavam a Jesus, eles deveriam cultuar da maneira que era devida. Se eles tinham que levantar as mãos para adorar Jesus, eles tinham que fazer isso com toda a sua alma. Se eles serviam a Jesus, deveriam fazer da maneira que tinha que ser feita. Obrigado, Deus. Até esse momento, Paulo está trazendo então aos Colossenses Jesus Cristo. Em outras palavras, o Deus da igreja de Colossenses. Só que agora Paulo ele vai abrir os problemas que existiam dentro da igreja. Nós acabamos de dizer alguns minutos atrás que toda igreja possui problemas, sim ou não? Sim. Toda igreja possui problemas. E a igreja de Colossenses, ela era composta, ou seja, o grupo de pessoas que congregavam nessa igreja era um grupo dos judeus, gentios, gregos e por aí vai. Tinha um povo ali que havia levantado a mão e aceitado Jesus. Tinha um povo ali que havia falado e havia ouvido falar de Jesus e agora estavam servindo a Ele. Só que Paulo, ele fica sabendo que dentro dessa igreja, onde as pessoas já tinham ouvido acerca de Jesus, dentro dessa igreja, onde eles participavam do corpo, participavam do sangue, havia coisas que não deveriam estar ali. Eu vou te explicar. Dentro dessa igreja estava sendo introduzida, estava sendo levada para dentro da igreja falsos ensinamentos. Agora entenda uma coisa, meus irmãos: a igreja do Senhor Jesus, ela já foi avisada antes da sua inauguração, durante a sua inauguração, e nesta noite também está sendo avisada de uma coisa. O que, irmão Samuel? Que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Enquanto nós estamos aqui cultuando, enquanto nós estamos aqui dando glória, enquanto nós estamos aqui orando, se revestindo do poder de Deus, o diabo tem tramado, o diabo tem arquitetado, lutar, batalhar, enfrentar, bater de frente contra a igreja. E se ele não consegue fazer isso de uma forma ou outra, ele vai inventar, ele vai insistir para tentar calar a igreja de Cristo. Só que enquanto a igreja estiver dependente do Senhor Jesus, nada pode abalar as estruturas da igreja. Deus maravilhoso, aleluia. Havia judeus, gentios, gregos. Só que os falsos ensinamentos e a podridão que estava acontecendo não vinha somente de fora para dentro, também era consumida dentro da igreja, ou seja, também era alimentada, cultivada. Também os cristãos estavam dando legalidade, estavam ouvindo e estavam ensinando. O que eles estavam ensinando? Não estavam ensinando o que estava nas escrituras, mas aquilo que eles ouviam de fontes sujas. Os gentios estavam ensinando acerca do gnosticismo. Alguns talvez já tenham ouvido falar sobre isso.
Os gnósticos naquele tempo, eles afirmavam e diziam: Jesus era apenas um homem, Jesus era apenas uma matéria, ou seja, ele não era Deus. E isso estava sendo introduzido dentro daquela igreja que havia recebido o Espírito Santo. Então os cristãos estavam sendo alimentados e também falando: olha, Jesus foi apenas um homem e ele não é necessariamente Deus. Paulo fica sabendo disso. Paulo vai escrever a carta, mas daqui a pouco também aparecem alguns judeus, e começam a dizer: olha, tudo bem que nós já aceitamos a Jesus, tudo bem que nós participamos do corpo e do sangue, mas é o seguinte, nós precisamos ainda fazer algumas observâncias da lei de Moisés, precisamos passar pelo bar mitzvah, que é a tal da circuncisão, precisamos ainda conter objetos da antiga aliança, ou seja, trazer tudo que era do judaísmo para o cristianismo e dentro da igreja. Irmãos, quero abrir um parênteses. É por isso que hoje nós contemplamos várias igrejas, várias instituições, vários templos contendo a arca da aliança, o pão do maná, a vara de Arão, e nós vemos uma bagunça generalizada dentro de muitas igrejas. Era isso que estava acontecendo na igreja de Colossenses. Por sua vez, os gregos que congregavam ali naquela igreja estavam trazendo uma filosofia chamada estoicismo. Estoicismos. Sabe quem eram os estoicos? Era um grupo de pessoas que defendiam: olha, a autossuficiência tem que estar dentro de vocês. Quem está me ouvindo nessa noite? Aleluia. Eles defendiam assim: olha, vocês não precisam de Jesus, vocês têm que seguir esse pensamento filosófico, ou seja, vocês têm que aprender a ser suficiente de vocês mesmos, até porque vocês são inteligentes, vocês pensam, vocês raciocinam, vocês têm saúde, ou seja, aproveitem a vida de vocês. Tudo isso estava penetrando dentro da igreja, e os cristãos não estavam vigiando, achando que isso também provinha da parte de Deus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: nem toda fonte que jorra água é água do Espírito Santo, nem toda fonte que joga água é água limpa que vem da parte de Deus. Paulo, ele fica sabendo de tudo isso que estava acontecendo, e aí Paulo, ele escreve essa carta direcionada para a igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No versículo 6 que nós lemos, Paulo diz: como pois recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Aleluia, glória a Jesus. Não é andar segundo conselhos que estão adentrando muitos meios, os meios midiáticos, as redes sociais, os canais de YouTube e outras coisas além. Tudo que as pessoas veem, elas recebem, elas aceitam e acreditam como verdade. Irmão, temos que entender uma coisa: aquilo que aprendemos da parte do Espírito Santo não pode ser negociado, não pode ser trocado. Glória a Deus, aleluia. Aí Paulo, ele vai no versículo 7 dizer uma coisa: arraigados e sobre-edificado nele. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, eu acho muito interessante que quando Paulo diz assim: ó, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo, ele está dizendo isso de uma forma literal. Por quê? Porque Jesus é do conhecimento de muitos que ele falava por parábolas. Jesus usava um recurso chamado parábolas. Ele usava uma espécie de metáfora, ou seja, ele usava algo físico, ele mostrava algo físico para explicar o espiritual. Paulo também faz dessa maneira. Quando Paulo escreve a igreja que está em Corinto, ele usa a ilustração de um corpo. Paulo diz: assim como um corpo possui a cabeça, o braço, as pernas, e o corpo tem vários membros e estão interligados um entre os outros, assim também é a igreja. Aleluia. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: olha, assim como um atleta, ele corre uma grande corrida para alcançar um grande prêmio, uma grande coroa, assim também a caminhada do cristão. Estamos caminhando na terra, estamos lutando na terra, não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível da parte do Senhor. Aleluia.
Quando ele escreve aos irmãos que estavam em Éfeso, ele diz o seguinte: assim como o homem ama a sua mulher, ele usa, preste atenção, ele usa a figura de um homem com uma mulher para representar o relacionamento da igreja com o seu Deus. Aleluia. E aqui Paulo agora neste momento no versículo 7, ele está dizendo o seguinte, olha que interessante, ele vai usar uma linguagem agrícola. Quem sabe o que é uma linguagem agrícola? Ele vai usar uma linguagem agrícola, ele diz arraigados. A palavra aqui no original, ela tem um significado mais profundo, que significa enraizados. Toda planta que você vê sobre a face da terra, toda árvore que você vê sobre a face da terra, algo sustenta esta árvore, algo sustenta esta planta, para que ela esteja ligada na terra. O que, irmão Samuel, sustenta esta árvore? São as raízes. As raízes ninguém vê ao olho nu, apenas quando tira da terra, mas as raízes estão na terra. Por que as raízes estão na terra? Para dar firmamento na árvore e também para absorver a água, absorver os nutrientes. Paulo usa essa linguagem para dizer o seguinte: olha, vocês precisam estar enraizados em Cristo Jesus. Certa feita, Jesus, no capítulo 15 de João, ele vai dizer o seguinte: olha, eu sou a videira, em outras palavras, eu sou a planta, vocês são as varas, vocês são os ramos. Alguém já viu aqui ramo, aquela vareta cortada? O que acontece com ela? Ela não dá fruto de si mesma, ela precisa estar ligada na videira. A videira precisa estar ligada na terra, porque através das raízes que estão ligadas na terra, a água cai, os nutrientes caem na terra, e as raízes vão absorvendo tudo que a planta, a árvore precisa, para que